Boa noite a todos. Hoje a gente está aqui no nosso encontro com o Ricardo, No Mundo Maior, né? Parte do nosso projeto André Luiz de A a Z, que a propósito foi idealizado por ele, esse projeto, né? De todos esses livros. E hoje, então, a gente está no nosso encontro de setembro. Ricardo, bem-vindo. Obrigado. Bem-vindo a todos vocês. Vamos fazer a nossa prece inicial, então. Pai de amor, espiritualidade de luz, pedimos nesse momento permissão para iniciarmos esse trabalho que com certeza vai trazer tantas reflexões para a gente, e vai trazer tanta energia positiva. Pedimos, Senhor, que nós estejamos com o coração aberto, que nós estejamos com a nossa atenção redobrada, e que possamos absorver aquilo que estamos escutando e colocar, quem sabe, em prática na nossa vida. Pedindo a bênção da espiritualidade, vamos dando, então, por iniciado o trabalho de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito bem, gente. As pessoas estão entrando devagarinho, né? E eu vou dar só 2 avisos rápidos. Um tem a ver com curso e outro tem a ver com greve, na verdade. O do curso é o seguinte, só para a gente se localizar, né? Onde que nós estamos, tá? Vocês em breve ficarão livres de mim. Hoje Isso estamos no não mês é de boa notícia, setembro. não, Ricardo. Não, pelo Isso não menos é aqui no boa mundo notícia, maior. não. Pelo menos Tá bom. Eu aqui fiquei no até mundo maior. nervoso agora. Porque só para a gente se localizar, né? Estamos no mês de setembro, nós teremos mais 3 encontros, né? Final de outubro, final de novembro e um que vai ser na primeira semana de dezembro. Tá? Eu vou começar a avisar desde agora para a gente ficar atento em relação a isso. Excepcionalmente, não vai ser no último, nem no penúltimo, nem no antepenúltimo, terça-feira de dezembro, porque dezembro já é um mês um pouco tumultuado em função do final de ano, etc. e tal. Então, teremos um dia 29 de outubro, 26 de novembro, normal, sempre na última terça-feira do mês, e dia 3 de dezembro, que vai ser o último. Tá? E aí, teremos férias aqui no curso do André Luiz de A a Z, e ano que vem será esse livrinho aqui. Não sei se vai dar para ver, Libertação, só que não vai ser com o Ricardo, vai ser com a Serrana, trabalhadora do SEMA. Né? A Serrana que vai tocar no que vem o Libertação, tá? Na última terça-feira do mês. A Simone até já preparou hoje a grade, em breve vai ser divulgada e tal, e eu vou participar também, com certeza, não como facilitador, e sim como aluno, né? E aí a Serrana, que é ótima, já fez vários trabalhos aqui no GREG, inclusive o último foi o Memórias do Suicida, né? Então, ela é espetacular, entendeu? Ela é muito boa mesmo. Tá? Vocês estarão em excelentes mãos. E o outro aviso, quer dizer, até eu postei no grupo hoje, quer dizer, a Simone está fazendo aí um apanhado aí de ideias, um apanhado de temas, sugestões, indicações de palestrantes, expositores, porque ela já está compondo a agenda de 2025, de palestrantes para palestras presenciais, palestras online, seminários, rodas de conversa, enfim. Então, tem uma pesquisa, né, que eu compartilhei aqui no grupo também com vocês, para que vocês participem da pesquisa. Eu já fiz a pesquisa. Tá? Então, uma pesquisa justamente para saber de temas. Que temas que vocês gostariam que seja abordado presencialmente online? Podem, é aberto, gente, tá? E é confidencial, só a Simone vai receber a resposta, tá bom? Bom, vamos nós, né? Rodrigo também está entrando, o Marco também entrou, fala, oi, Marco, oi, Rodrigo. Boa noite, boa noite. E... Posso compartilhar, Ricardo? Pode. Hoje, quer dizer, antes, peraí, só um segundo. Hoje nós vamos estudar os capítulos 13 e 14, tá? Que tem como títulos Psicose Afetiva e Medida Salvadora, né? Mas só que qual é o tema que está nesse capítulo? Que, coincidentemente ou não, né? A gente sabe que coincidências não existem, mas assim tem a ver com Setembro Amarelo,
tem a ver com o mês de prevenção do suicídio, né? O tema do capítulo 13 vai falar sobre o suicídio. E o tema do capítulo 14 vai falar sobre alcoolismo, né? Então, são 2 temas sensíveis, mais uma vez. Esse livro é um livro que traz vários temas sensíveis, com certeza, né? Mas eu estou falando assim porque coincidências do acaso, né? Estamos no mês de setembro, setembro amarelo, e o André Luiz de Azer traz o capítulo que fala sobre suicídio. Não foi escolhido, não foi visto, esse capítulo vai ser tal mês. Não, aconteceu, né? Aconteceu. Então, vamos nós, vamos embora, vamos tentar contextualizar. Vai ter um exercício, tá? Que eu vou... São 5 minutinhos de exercício individual, tá? Mas aí a gente vai dar paradinha na hora certa. Vai lá, Simone. Simone vai compartilhar aqui a tela. Você não quer que eu tente compartilhar daqui? Para você poder Ela... ficar aceitando as pessoas? Foi. Você está sem som. Você pode tentar, então, meu amor? Se você não Eu vou conseguir, eu tentar. compartilho. Tá, senão eu compartilho aqui. Tá. É só porque o pessoal está entrando. Ela vai compartilhar aqui a Está tela. compartilhando já. Deixa eu ver. Eu não estou confiando 100% aqui no meu computador, mas... Vocês estão Tá vendo? perfeito, perfeito. Ótimo, tá ótimo. Obrigada, meu amor. Muito obrigada. Nada. Vamos lá, Bela. Isso aí, olha só, psicose afetiva. Então, o que André Luiz nos apresenta? André Luiz, que eu digo André Luiz junto com Calderaro, né? Calderaro é o mentor espiritual aqui do livro, né? Que está nos acompanhando aqui desde março. O que eles nos apresentam, né? Um atendimento a uma infortunada irmã quase suicida, né? É uma jovem mulher. Aí vamos entender o que essa irmã está passando, né? É uma jovem mulher em convulsivo pranto, cuja mente acusava extremo desequilíbrio, que se estendia a todos os centros vitais do campo fisiológico. Ponto. Vamos dar uma paradinha aqui. Então, a gente está tratando aqui de o que chama atenção é uma jovem mulher. Eita, perdão. Vai lá, Foi. é uma jovem mulher. O que chama atenção pode ser jovem, né? E as últimas estatísticas da Organização Mundial de Saúde têm nos apresentado que a maior parte, né, de suicídio existente hoje no Brasil e no mundo tem relatado com os jovens. Tem crescido o número de jovens optando pelo autoextermínio. Isso é um sinal de alerta. Por quê? Está sendo investigado, né? Nós sabemos, né, que o uso de ferramentas como os jogos eletrônicos, a internet, enfim, e outras coisas que a gente vai abordar aqui hoje, podem ser agentes causadores disso. Que pode acontecer também com o adulto, mas só que tem acontecido com maior frequência entre os jovens. É uma jovem mulher, em convulsivo pranto, ou seja, ela está em um pranto excessivo, chorando dia e noite, noite e dia, cuja mente acusava extremo desequilíbrio. Tem se falado muito hoje em dia em transtornos mentais. Agora há pouco eu estava conversando rapidamente com o meu vizinho aqui da rua, que ele não está morando aqui, está morando em Minas, mas está para voltar. Ele não voltou ainda porque ele tem se encontrado, além de uma pressão alta, a pressão arterial dele tem estado alta, e ele falou comigo: Ricardo, eu estou ansioso. Eu estou vivendo crises e mais crises de ansiedade. Eu entrei com uma medicação que essa medicação provavelmente elevou a pressão arterial dele. Então, são fenômenos que têm acontecido no Brasil e no mundo, né? São transtornos mentais. O Rafael Papa, não estou fazendo propaganda do livro nem nada, mas o Rafael Papa, ele mora em Juiz de Fora, mas ele é carioca, e ele, inclusive, teve há pouco tempo aqui no Rio, passou pelo SEMA, inclusive, e em outras casas também, lançando o segundo livro dele, de transtornos mentais e remédios espirituais.
O nome do livro é esse, Transtornos Mentais e Remédios Espirituais. Tem o livro 1, que foi lançado há pouco tempo, e tem o livro 2, né? Que ele faz esse trabalho junto com o Espírito Hamed, né? Então, aborda vários transtornos mentais, bipolaridade, TDAH e por aí vai. Então, isso tudo quer dizer o quê? Quer dizer que toda pessoa que tem isso vai se suicidar? Não, não é isso, né? Mas que são transtornos que devem ser o quê? Tratados, né? E tem as suas causas, as diversas causas. Não é só uma causa, são diversas causas. Então, são transtornos que devem ser tratados, e tratados de que forma? Através, né, junto a um tratamento médico adequado, com psicólogo, alguns casos até com psicanalista, que vai entrar com a medicação certa, e também com tratamento espiritual, né, principalmente se for espírita, né, lógico. Né? Então, vai entrar com tratamento espiritual adequado, seja através do atendimento fraterno, através de um tratamento espiritual na casa espírita, algumas, inclusive, trabalham com cirurgias espirituais, enfim. A casa vai orientar com o tratamento espiritual mais adequado. Uma coisa não substitui a outra, uma coisa soma a outra, né? Então, esse assunto, suicídio, esse assunto que está nesse capítulo 13, especificamente no capítulo 13 desse livro, a irmã, no final da história, ela não se suicida, tá? Mas ela está no perfil que nós chamamos de ideação suicida. Ou seja, é aquela pessoa que está pensando, já tomou a decisão. Eu vou me matar. Eu vou optar pelo autoextermínio. Eu vou abreviar a minha vida. Ponto, está decidido. E tem um plano na cabeça, né? Só que no final, por intervenção da espiritualidade, em função de várias coisas boas, benéficas, que nós vamos descobrir aqui, que ela gerou na sua existência até então, ela foi agraciada, foi beneficiada, teve misericórdia divina da intervenção dos amigos espirituais para que justamente ela mudasse de ideia. No final é isso, tá? Posso contar o final porque o que é mais importante para a gente aqui não é o final, e sim entender esse fenômeno, tá? É uma jovem mulher em convulsivo pranto, cuja mente acusava extremo desequilíbrio que se estendia a todos os centros vitais do campo fisiológico. Lembrando que, quando falar mente acusava extremo desequilíbrio, devemos recordar lá o capítulo 3 desse livro, lá no início, quando nós começamos a falar do cérebro, aquelas complexidades do cérebro, etc. e tal, que nós temos o nosso corpo físico e o nosso organismo perispirítico, né? Que é um reflexo do nosso corpo físico. E nesse organismo perispirítico, ele guarda a maioria dos órgãos, digamos assim, que estão no corpo físico. Um deles é o cérebro. Então, a mente está aonde? Está no corpo físico ou está no espírito? A mente, através do pensamento, está lá no Livro dos Espíritos. Foi até um assunto de ontem na palestra do SEMA. O pensamento é um atributo do espírito. Se o pensamento é um atributo do espírito, a mente, por si só, também é um atributo do espírito. Logo, se a mente acusava um extremo desequilíbrio, o espírito acusava um extremo desequilíbrio. Mas refletia onde? No campo fisiológico. Por quê? Passou pelo perispírito até atingir o corpo físico, né? O perispírito é como se ele recebe uma mancha, um carimbo. Tudo que o espírito pensa, manifesta-se, seja de uma forma positiva ou negativa, escolha certa ou escolha errada, passa pelo perispírito, que como se fosse um filtro, uma esponja, dá uma carimbada e vai para o corpo físico. No corpo físico é manifestado através da palavra, da ação, e por aí vai. Segura aí, Carlos. Segura aí um pouquinho. Vamos só para fechar só esse slide aqui, depois eu abro para pergunta.
O nome dela, da jovem mulher, é Antonina. Eu até já falei isso aqui algumas vezes, brincadeiras à parte. Se eu tiver a oportunidade de estar com o André Luiz, com o Calderaro, com essa turma toda, eu vou, onde que vocês descobriram esses nomes? De onde vocês inventaram esses nomes? Quem está em dúvida de que nome vai dar para o filho que for nascer futuramente, é só ler a coleção André Luiz, tem vários nomes. Antonina tem outro no outro capítulo também, são nomes assim. Né? Então, a Antonina ajudar a irmã a cuidar de seus filhos. O marido era viciado na bebida. Quer dizer, a irmã, cujo marido tinha vício na bebida. Então, ela ajudava a irmã a cuidar dos filhos dela, dos sobrinhos dela. Quer dizer, isso aí é uma dádiva divina. É uma dádiva divina. E ela é uma pessoa sempre, que foi considerada uma pessoa muito boa de coração, que praticava sempre o bem, né? E ela conheceu um rapaz. Ela começou a ter um relacionamento com o rapaz, começou a namorar o rapaz. Né? Mas sofreu uma decepção amorosa muito forte, porque ele não estava interessado nela para casar, ter filho, essas coisas todas. Não. Ele estava aí pegando um gancho do último mês, que nós falamos muito sobre sexo aqui, ele estava interessado único e exclusivamente o quê? No sexo com ela. E, além disso, machucá-la através dos sentimentos. Né? E ela, não satisfeita com isso, né, foi decepcionada amorosamente, né, e isso foi muito forte para ela, abalou ela consideravelmente, decidiu pelo suicídio. Esse é um dos pontos. Tá, o Matheus que entrou aqui. Esse é um dos pontos também que a gente tem que levar em consideração nessa estatística. A Organização Mundial de Saúde, volta e meia, ela divulga e publica uma estatística sobre essa questão do suicídio, né? E um dos pontos é esse, principalmente nos jovens, né? Minha esposa é professora, ela tratou com casos como esse diretamente, não como sendo aluno dela, quer dizer, tinha sido aluno dela, passou por ela, foi aluno dela, ele evoluiu, foi para frente, e ela descobriu, o fulano se matou, porque brigou com a namorada. Como é que pode? Pode. Pode. Né? Tanto é que aconteceu. Eles viajaram em família, foram lá para o Nordeste, e aí ele se jogou dessa cara do hotel. Suicídio é multifatorial, a causa é multifatorial, não tem uma causa específica. Fulano se matou porque sofreu uma depressão muito forte, ou porque brigou com a namorada, com o namorado, com o marido, seja lá com quem for. São várias causas associadas e deve ser analisado, abordado como sendo multifatorial. Tanto é que é tão complexo o tema que volta e meia isso está sendo abordado ano após ano, né? Sai ano e entra ano, mês de setembro, né? Não só na doutrina espírita, mas também no Brasil. Né? O dia 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. Né? Então, gente, nós precisamos nos atentar que são várias causas. Isso pode acontecer só com pessoas doentes, deprimidas e tal? Não. Pode acontecer com qualquer um de nós. Eu compartilhei ontem um vídeo do Jorge Erralá, acho que é essa a pronúncia, não sei, o sobrenome dele, com a Simone, né, que depois eu vou até compartilhar no grupo. Muito importante, porque ele fala do papel da Casa Espírita na atualidade, que já foi época que a Casa Espírita devia ser um centro de estudos, já foi época que a Casa Espírita deveria ser um núcleo de atendimento. Hoje o papel tem que ser outro, tem que ser um papel de acolhimento. Acolhimento a quem? A essas pessoas. Acolhimento a essas pessoas. Então ele faz, na verdade, um vídeo bem curto, de 1 ou 2 minutos, mas que ele faz esse apelo às casas espíritas para mudar um pouco, né? Não é crítica nenhuma que ele faz, não é isso. Ele faz um apelo. Você pode até continuar sendo centro de estudos, mas, além disso,
você tem que acolher essas pessoas. Porque tem muita gente, o quê? Na mesma situação que a Antonina. Tem muita gente, o quê? Com doenças de ordem mental, provocada por um ferimento. Algo, de repente ela sempre foi normal, digamos assim, mentalmente, mas algo gerou uma ferida na alma, que ela falou, não quero mais viver. Não quero mais viver. Vou dar uma paradinha aqui. Quem levantou a mão? Carla. Vai. Carla. Abriu. Abriu. Boa noite. Abriu o microfone. Boa noite. Boa noite. Sim, você estava falando sobre os transtornos psicológicos, né? Eu estava aqui refletindo a respeito. Entre ler esse capítulo 13 e 14, que engloba também um pouco do 14, estava pensando assim, né? Sobre o olhar da doutrina espírita, né? Dos estudos espíritas que a gente faz, pode-se pensar que esse desequilíbrio psicológico, todas essas doenças psicológicas que estão acontecendo agora, né, com mais frequência, tá? Pode-se pensar que elas estão relacionadas com a forma de pensamento fixo que a humanidade, vou colocar a humanidade de um modo geral, tá? As pessoas, de um modo geral, entram numa faixa vibratória tão baixa que acaba gerando, de tanto pensar isso, acaba gerando essas doenças. Pode-se pensar assim? Sim, pode. Não quer dizer que seja, mas é uma possibilidade. Não deixa de ser uma possibilidade. Entendeu? Tá. Porque a partir do momento que a minha vibração ela abaixa, né? Espiritualmente também eu passo a ter contato também com o quê? Com irmãos que vibram na mesma faixa vibratória. E como eu abaixo a minha vibração, eu acabo me sentindo triste. É normal. Mas essa tristeza, tanto é que é o próximo item aqui de baixo, essa tristeza pode permanecer, melhor dizendo, um dia, 2 dias, mas eu tenho que observar se ela vai permanecer muito tempo, porque essa tristeza pode gerar uma depressão. O Pierre fez uma palestra há pouco tempo no Greg sobre depressão, né? Há pouco tempo, uma palestra presencial. Já está disponível, Simone? Não, né? Tá aí, tá disponível. Sim, eu vou compartilhar. Então, o que acontece? Essa tristeza pode evoluir para uma depressão, e da depressão pode evoluir por uma ideação suicida. Ela pode ser identificada também pelos obsessores, né? Também, com certeza, porque a gente tem que avaliar do ponto de vista clínico, né, e do ponto de vista também o quê? Espiritual, né? O tratamento espiritual ele é adequado, sem dúvida alguma. Aí entra justamente o tratamento espiritual, de repente, para combater essa questão relacionada à obsessão, né? As influências espirituais. Tem que primeiro mudar o pensamento, né? Senão não vai resolver nada. Mas isso é com o tempo. Depois de muita conversa, muito atendimento, aí entra o papel do psicólogo na questão da terapia, da ajuda, né, de cunho terápico, ou até mesmo psicanalista com a aplicação da medicação correta, e somando isso tudo, mais o papel da casa espírita. Então, essa química tem grandes chances, melhor dizendo, de ter um resultado eficaz. Como eu já vi acontecendo vários casos dessa natureza com resultado eficaz. Entendeu? Eu quis dizer que não adiantaria nada se não mudar o pensamento, porque muitas vezes, assim, em casos que eu já li, né? A pessoa vai na casa espírita, faz tratamento espiritual, questão do obsessor, mas a pessoa continuar com aquele mesmo tipo de pensamento repetitivo, o obsessor acaba indo, aquele obsessor, mas vem outro, né? Porque a pessoa não mudou aquela forma de pensamento. Mas não adianta você pegar uma pessoa que está com transtorno mental, com depressão, alguma coisa do gênero, e falar o seguinte: você tem que mudar a sua forma de pensar. Não vai resolver. Não vai resolver. O caminho não é esse. Entendeu? O caminho não é esse. Não vai chegar no final feliz. Muito pelo contrário. Entendeu? É a mesma coisa que você chegar antigamente para falar muito isso para uma pessoa que tinha depressão. Vai lá lavar a louça, vai lavar uma roupa. Isso aí é falta de vergonha na cara. Não é assim. Não é assim. E nem deve ser assim. Entendeu?
a necessidade desses 3 elementos: psicólogo, psicanalista e papel da religião, digamos assim, de uma forma geral, no caso particular do espiritismo, do tratamento espiritual, né? Aplicação de passes, água fluidificada ou magnetizada, como preferir o nome, e as coisas vão caminhando junto, com vários atendimentos fraternos. Não é só um atendimento fraterno, são vários atendimentos fraternos, ainda acompanhando isso. O GRESG faz um trabalho, não no mês de setembro, no ano, né? É o Ano Amarelo, é o projeto Jornada pela Vida, com várias atividades, rodas de conversa, eventos presenciais, eventos online. Outras casas possuem também projeto de atendimento às famílias, né, que estão passando por uma situação desse tipo, de ideação suicida, ou até mesmo casos que já aconteceram esse tipo de coisa. Então, está tendo um movimento nas casas espíritas nesse sentido, ainda tímido, que é uma aqui, uma ali, outra colar, né? Mas chega no mês de setembro, tem aquele boom. Aí depois entra o mês de outubro, outubro rosa. Não deve ser assim, não pode ser assim. Não desmerecendo o outubro rosa, tem que fazer também do outubro rosa. Mas, porque se tivesse algum resultado, esse número não estaria crescendo. Pelo contrário, estaria, no mínimo, na melhor das hipóteses, estável. Mas não, o número está crescendo, está crescendo, está crescendo. Algo está acontecendo. A internet tem sido também uma das causas. Pode ter sido. Jovens ficando jogando o game lá o tempo todo, virando a noite jogando o game, virando a noite, tendo contato com outras pessoas, e sabe-se lá que tipo de conversa eles têm. Que tipo de conversa eles têm. Então, eu sempre brinco em termos de dizer, eu converso aqui com a minha esposa, eu falo, olha, educar hoje em dia está muito diferente do que educar quando eu era menino. É muito diferente. Quando os meus sobrinhos eram crianças. Hoje em dia, educar tem estado difícil, porque você lida com o mundo virtual. A gente não sabe, né, com quem essas crianças, esses jovens estão conversando, estão lidando. A mente deles está muito evoluída nesse sentido. Não estou dizendo que porque o jovem tem uma maior propensão, não. Simples é o fato da gente ponderar, né, de a gente educar, sem ser amigo. Minha irmã sempre falava uma coisa: pai e mãe não é amigo de filho, é pai e mãe. Então tem que agir como pai e mãe, né? Eu ouço cada história, todo dia, quando a minha esposa, todo dia não, mas na maior parte dos dias, sempre tem uma história que acontece na escola, que ela trabalha, que vai parar na coordenação, aqueles assuntos, né, bombásticos. Eu fico assim, meu Deus do céu. E o pai fala, não, mas é uma responsabilidade da escola educar. Eu falo, não é papel da escola educar, não. O papel de educar é de pai e de mãe. Aí você vai avaliar a situação, porque o pai é separado da mãe, porque a mãe é separada do pai. Aí tem toda uma situação problemática que você... agora eu entendi por que está acontecendo isso. Por que a cabeça está dando nó? Por causa disso. Né? Então, são situações... Por isso que eu falo, não é uma causa, não é uma situação, não. É uma situação que é um conjunto de coisas que gera esse resultado. Posso fazer só uma pergunta? Que é a última pergunta. Eu fiquei muito intrigada com esse capítulo no final, né? Me deu uma impressão de que a conversa dela com, acho que é Márcio, o espírito elevado que veio para convencê-la de não poder doar. Me deu a impressão de que ela já fez isso, né? E talvez ele tenha vindo ali para evitar. Me deu essa impressão, mas o capítulo não fala isso. Não. Agora, a pergunta que eu queria fazer é o seguinte: então, ela recebeu todo esse amparo da espiritualidade por ela ser uma pessoa bondosa e caridosa, né? Estou perguntando isso porque tem vários relatos de suicídios no livro Céu e Inferno que não tiveram o mesmo tratamento que ela. Então, eu fiquei curiosa sobre isso. Nesse caso especificamente dela, que é abordado aqui,
Por isso que eles falam que atendimento à infortunada irmã quase suicida. Ou seja, ela, pelo fato de ter sido uma pessoa bondosa, caridosa e tal, pela misericórdia divina, né, a espiritualidade interviu, né, durante o sono, para que ela pudesse reavaliar algumas coisas. Então, eles orientaram ela, a gente vai ver aqui, eles orientaram a Antonina, né, para que ela pudesse rever algumas coisas que ela estava pensando, que ela estava sentindo, etc. e tal. A gente vai ver com mais detalhe aqui. Mas, assim, pela misericórdia, pelos atos, pela bondosidade dela e também por ela ter sido uma pessoa extremamente caridosa. O bem, na verdade, fez com que agisse dessa forma. Entendeu? Entendi. Obrigada. Teve mais alguém que levantou a mão, que eu não estou vendo direitinho daqui, não. Tem não, Ricardo. Não. Vamos lá, então. Então, como eu botei aqui, depressão é diferente de momentos depressivos, né? Continua sendo, né, por vários anos, a depressão é a principal causa do suicídio, né? E sendo acompanhado dos transtornos mentais e também opção sexual, né? Vida na terceira idade, entre outros, né? A namorada que briga com o namorado e ela é apaixonada por ele, não aceita e comete o suicídio. A namorada, ou melhor, a menina que descobre ser homossexual e não heterossexual. Os pais não aceitam, a família não aceita. E aí, por uma decepção, né, ela acaba também, então vou perder a vontade de viver, não quero mais viver. Pierre Ferraz também fez uma palestra aqui bacana sobre essa questão da homossexualidade, né? Então, são essas... E a terceira idade, estou ficando idoso, estou ficando velho. Do Brasil é complicado, então eu não me aceito muito bem na velhice. Então, para que eu vou viver? Né? Teve aquele ator, Flávio Miglácio, né, que deixou lá uma cartinha, tinha 80 e poucos anos. Mãe, se você tiver uma cabeça legal, você vai jogar peteca na praia. Né? Você vai descobrir outras formas que vão gerar o quê? Alegria de viver. Alegria de viver. Como que eu posso ser útil? Qualquer um de nós. Como que nós podemos ser úteis? Para o próximo, para a vida. Isso vai motivar a criar projetos. Projetos que partem o quê? Do nosso coração. Né? O aumento de casos entre os jovens tem sido observado pela Organização Mundial de Saúde. Esse é um ponto de alerta. Né? Acho que a última jornada, pelo menos nesse ciclo 2023, 2024, tem deixado esse recado. Para nós, da doutrina espírita, aumenta um pouco a responsabilidade de nós também acolhermos esses jovens nas casas, né? Através da evangelização, através da mocidade, de justamente não só acolher, como reter. O mais difícil é reter, né? Acolher até que a gente consegue, mas e o reter? A gente ficar com que o jovem permaneça na casa espírita, né? A religião evangélica, eu bato palma porque ela consegue fazer isso muito bem. Tem um número de jovens muito grande, né, nas igrejas evangélicas. Agora, nas casas espíritas, isso olha que eu já andei aí para, enfim, Zona Sul, Zona Norte, Zona Oeste, Teresópolis e por aí vai, e essas andanças, todos falam a mesma coisa, não consigo segurar jovem na casa espírita. O discurso é o mesmo, né? O CERJ fala isso, né? Então, tem que encontrar alguma coisa, algum ponto para justamente reter. Porque isso vai ajudar, né? Vai ajudar justamente para quê? Para ter esse braço, que muitos deles precisam desse braço, que não tem esse braço dentro de casa, por várias razões, né? Então, eles acabam encontrando esse braço, esse acolhimento aonde? Dentro da casa espírita. Tem uma casa espírita em Botafogo que, certa vez, eles fizeram a mocidade de lá, pelo menos um encontro por mês,
Eles tiraram as cadeiras da sala e colocaram almofadas na sala, almofadões. E pediram, olha, hoje quem vai tocar o nosso encontro são vocês. O que vocês querem que a gente converse? Como que vai ser a nossa conversa? Foi feita uma roda de conversa, literalmente, né? E começaram a levantar a mão. Falaram de vários assuntos que deveria ter sido tratado, inclusive, dentro de casa, como menstruação, relação sexual, uso de preservativo, enfim, e tantos outros assuntos que eles ficaram abertos de conversar com a evangelizadora. E deu um resultado fantástico. Tanto é que eles, depois veio a pandemia, tiveram que parar, obviamente, mas depois da pandemia, eles retornaram. Vamos novamente voltar com esse trabalho, que é importante. Então, é uma coisa bacana, porque eles se sentiram o quê? Abertos. Isso é uma forma de retenção, não deixa de ser, né? Porque eles vão se sentir o quê? Abertos. Não adianta eu abrir o Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 23, item 10, vamos falar aqui sobre bem-aventurado. Gente, isso não vai reter, isso não vai segurar eles, não vai. É importante o Evangelho, sem dúvida, mas eu posso abordar de uma outra forma, né? Gente, isso não é crítica não, tá? Pelo amor de Deus, é uma conversa aberta aqui, tá? Para a gente poder justamente prestar atenção no que está acontecendo, né? E o que a gente pode fazer de diferente com eles, né? Aí vai a mãe e, ó, eu vou cortar o seu acesso à internet. Você não vai mais usar celular, você não vai mais usar computador, o que isso vai gerar? Revolta. É a melhor solução? Não é. Mas vai gerar o quê? Revolta. E aí? Aí o jovem vai sair de casa. Vai. Vai se revoltar? Vai. Vai ser pior? Com certeza. Vai ter consequência? Sem dúvida. Consequência material, digamos assim, inclusive na casa mental dele. Vai começar a gerar o quê? Transtornos mentais. Doenças mentais. E aí começa toda essa problemática aqui de novo. Percebem como o assunto é complexo e é multifatorial, não tem uma receita de bolo, não existe receita de bolo quando a gente fala sobre suicídio, sobre transtornos mentais, não tem receita de bolo. Tanto é que tem uma especialidade na área de psicologia chamada o suicidologista, é a pessoa que estuda isso. É a suicidologia. Né? Então, é complexo. Bela, se você quiser falar alguma coisa, Bela está aqui, é psicólogo, se você quiser falar alguma coisa, o microfone está aberto, tá? Fique à vontade. Próximo slide. Tudo preparou, aí voltando para o livro, tá? Eu dei uma introdução no livro, uma contextualização da Antonina, tá? Fugi um pouco para a gente falar um pouco sobre essa questão, essa problemática do suicídio que está acontecendo, e agora vou voltar para o livro, tá? Tudo preparou de modo a fugir pelo suicídio esta noite. Entretanto, as forças divinas auxiliarão a equipe espiritual a intervir. Fugir, olha só as palavras que são colocadas por Calderaro, as palavras que são colocadas por André Luiz. É uma fuga? Gente, ninguém quer se matar. Ninguém acorda de dia, olha, hoje eu vou me matar porque eu quero me matar. Não, tem um motivo, tem uma causa, tem uma justificativa. E é um assunto que, diga-se de passagem, ainda é considerado o quê? Um tabu. É um tabu. Tabu o que é? É o tipo de assunto que ninguém quer falar sobre. Não vamos falar sobre isso não. É igual, sabe, câncer. Ah, fulano está com câncer. Muitas pessoas falam o quê? Não fala esse nome perto de mim não, pelo amor de Deus. Essa reação. E esse é um dos assuntos. Tem outros também na doutrina, né? Que aí vendo até uma ideia aí de temas aí para o GRESG aí para 2025 aí falar mais sobre esses temas, né? Quem sabe, né, Simone? Quem sabe surgem ideias. Então, eu já tinha dado outra sugestão, mas conversando aqui já está nascendo outras aqui, ó. Nós precisamos falar sobre isso, né? Nós precisamos falar sobre isso. Aí tem alguns pontos aqui que eu elenquei no item de baixo.
falta de fé em Deus pode ser uma causa que está dentro daquelas causas do suicídio, depressão, opção sexual, velhice, juventude, as problemáticas acontecendo. Mas o que está por trás disso? Falta de fé em Deus? Frustração? O ter ser maior que o ser? O outro me deixou infeliz. Caramba, como eu estou me sentindo mal porque o outro me deixou infeliz. Eu não tô... e gera um vazio existencial. Percebem que uma coisa vai puxando a outra? Falta de fé em Deus. Fé não é só acreditar. Fé é você também ter confiança. É você tecer fios. Né? Como eu vou tecendo fios. Vai arrebentar no início, mas com o tempo ele vai ficar mais forte. Vai ficando mais forte. Então, eu preciso ter fé. Eu preciso acreditar e, ao mesmo tempo, ter a confiança de que algo vai acontecer na minha vida, de que alguma coisa vai ser boa para mim. Acreditar na espiritualidade. Né? Muitas pessoas pensam que isso aqui, que é um livro de André Luiz, isso aqui é ficção científica. Eu já ouvi isso. Ah, isso aqui é ficção científica. Aerobus, Nosso Lar. E o tempo tem mostrado que, muito pelo contrário, não é ficção científica. A vida aqui que é ficção científica. Então, frustração. Né? Nós ficamos frustrados porque, às vezes, a gente quer que a nossa vida ande em linha reta, ande numa curva harmônica. E, às vezes, é assim, é tudo um rabisco, que nem sempre é o que você planejou acontece. E aí, vai ficar o quê? Frustrado? Vai ficar o quê? Meu Deus do céu, o que está acontecendo? Vai gerar crise de ansiedade? Vai gerar, pode gerar. E a questão é a gente, peraí, respira, vamos botar a bola no chão, ok, não era para ser dessa forma? Ok. Está acontecendo desta forma? Beleza. Agora, vamos trabalhar, fazer o possível, já que está acontecendo desta forma e não daquela que eu estava planejando, mas já que está acontecendo desta forma, deixa eu me acalmar, eu inspirar e expirar, manter a calma o suficiente para que eu possa, sim, tomar as decisões e ir conduzindo a minha vida desta forma, já que aquela não é possível. Isso é um trabalho, gente. Não é assim. Não acontece dessa forma. Na nossa cabeça não é assim. Isso requer treinamento. Isso requer muito atendimento fraterno. Isso requer tratamento espiritual, leitura, estudo. Por isso que fala-se muito em estudo na casa espírita. Não é só para ganhar conhecimento, não. O estudo na casa espírita, na verdade, ele também propicia essa mudança da nossa forma de pensar, da nossa forma de sentir, mudança nas nossas escolhas. Estudo não é só, vou ganhar conhecimento doutrinário, vou saber todas as perguntas e respostas do Livro dos Espíritos. Não, gente. Não é para isso, também é para isso, mas não é só para isso. Isso aí é o mínimo. Né? Grande parte do que esses encontros nossos aqui do Mundo Maior, que está rolando desde março, e outros que já tiveram nos anos anteriores, os que estão por vir, é só para ganhar conhecimento. O que André Luiz nos traz de informação, Calderaro e Companhia Limitada? Não. É justamente para motivar a gente a ter uma nova forma de pensar, uma nova forma de sentir, de fazer as escolhas mais acertadas. Porque na hora que acontecer esse reboliço na nossa vida, que todos nós passamos por esses reboliços, todos nós, não é para bater o desespero, bota a bola no chão, agora vamos caminhar nessa direção. Por isso que eu falo em frustração. Né? Quando eu citei o exemplo da filha ou do filho, né, que optou por ser homossexual ao invés de ser heterossexual, aí gera uma frustração. Por quê? Porque a família não aceita. Pode gerar uma frustração nesse sentido, é só um exemplo. Né? E aí, já que a família não aceita, ninguém me aceita, então
eu vou abreviar minha vida. Né? É o correto? Não é, com certeza. Né? Não é, com certeza. Eu já vi muita gente, há pouco tempo, falando comigo, pai e mãe, se meu filho for homossexual, ela não usou esse termo, usou um outro termo, se a minha filha for homossexual, meu filho for homossexual, eu vou dar uma surra nele. E aí? E se for? Enfim, o ter ser maior que o ser, ter materialmente, bens materiais, carro, moto, celular, iPhone, ter ser maior que o ser, nem sempre é a solução. Eu tenho que fazer o contrário, né? O ser deve ser maior que o ter, né? Eu tenho que me melhorar enquanto ser humano, né? Fazer sempre o bem, colocar o evangelho em prática, né? E eu tenho que me exercitar nesse sentido. É isso que Jesus espera de nós. Aqui no acolhimento com Jesus, não, mas estou trazendo ele para cá um pouquinho. O outro me deixou infeliz, a gente se preocupa muito, porque o que o outro vai dizer? Vamos... E, sabe, então, essas coisas todas acontecem, estão acontecendo. Nesse exato minuto que a gente está aqui conversando, várias coisas desse sentido estão acontecendo. Né? Antonina sentia-se o quê? Desajustada, sem rumo, quase louca. Porque ela, não esqueça, ela sofreu uma decepção amorosa muito forte. Né? E ela se sentiu o quê? Ela ajudou os sobrinhos, né? Conheceu esse rapaz, se apaixonou pelo rapaz e queria ter filhos com esse rapaz, e o rapaz não queria nada com ela. Então, ela se sentiu o quê? Desajustada. Estirada no leito, a infeliz mergulhava o rosto nas mãos, soluçando sozinha, inspirando piedade. O que ela fez de errado? Nada. Ela não fez nada de errado. Ela foi o quê? Envolvida pelos seus pensamentos, nesse sentido. Pelas suas percepções da vida, do exterior. As percepções do exterior estavam influenciando diretamente ela. Né? Próximo slide. Tem instruções, aí vem o Calderaro, né? Tem instruções para impor-lhe o sono mais profundo, logo depois da meia-noite. Ou seja, através de uma imposição, como está no item seguinte, através de aplicações fluídicas. O que é uma aplicação fluídica? É um passe. Né? São passes que ela recebeu. Então, olha só que coisa legal da espiritualidade, né? Para a gente também pensar sobre isso, independente, fugindo um pouco aqui do assunto. Né? Quando a gente vai dormir, a importância da gente fazer uma prece antes de dormir, da gente orar, porque vai facilitar o nosso contato com os nossos amigos espirituais nesse sentido, né? Não quer dizer que os amigos espirituais vão sempre aplicar passe na gente, não é isso. Mas pelo menos vai facilitar esse nosso contato com a espiritualidade para que durante o período do sono nós, né, iremos para lugares salutares, receberemos instruções. Isso é legal. E nem sempre a gente se prepara para dormir, né? A gente, muito pelo contrário. Então, precisamos nos atentar também para isso. Então, o assistente começou a ministrar passes fluídicos ao longo do sistema nervoso. E estavam agora, como a Carla comentou há pouco, estava agora junto de nós Mariana, que foi a mãe de Antonina, né? A Mariana, e Márcio, que é um espírito iluminado ligado a ela desde séculos remotos, um amigo de longa data. Junto a ela, quer dizer, então, ela fora do corpo, ela desdobrada, né? O que a espiritualidade fez? Pegou a mãe dela e pegou um espírito iluminado para que eles, junto com Calderaro e junto com André Luiz observando tudo, lógico, mas principalmente com Calderaro e eles, para tentar envolver a Antonina em boas vibrações, com orientações. E eles começaram a fazer isso. Parcialmente desligada do envoltório grosseiro, Antonina ergueu-se
em organismo perispirítico, encantada, feliz. Por quê? Porque viu a mãe, viu Márcio, entendeu? E o que ela fala para a mãe? Mãezinha, ajude-me. Não quero mais viver na Terra. Não me deixe voltar ao corpo pesado. Sou infeliz. Tudo me é adverso. Exatamente, é o mesmo relato de que nós encontramos com muitas pessoas com ideação suicida. Muitas pessoas que estão passando por uma depressão extremamente forte. Muitas pessoas que estão passando por transtornos mentais horríveis. Por fenômenos de obsessão gravíssimos. Basicamente, a ideia é essa, com essas mesmas, não as mesmas palavras, mas palavras semelhantes a essa. Próximo. Tenho sonhado, olha só, tenho sonhado com a posse de um lar, desejo viver para um homem que, a ser turno, me auxilie a levar a existência. Quer dizer, ela quer sempre viver com alguém. Ela não está preocupada em viver sozinha e feliz, por exemplo. Poderia, mas ela quer sempre ter o quê? Um homem que possa viver com ela e levar a existência adiante, que é um lar. Idealizo receber de Deus alguns filhinhos que eu possa acariciar. É esse discurso que ela está colocando. E aí vamos dar uma pausa aí de 5 minutos, mas vocês vão trabalhar, tá? O exercício é o seguinte. Até aqui, alguma dúvida, gente? Algum comentário? Nada, nada? Ou vocês entenderam tudo, ou não entenderam nada. Espero que tenham entendido tudo. Se quiser, podem comentar, tá? Eu sei que está rolando alguns comentários aqui que eu não estou lendo, não. O Rodrigo escreveu alguma coisa aí, mas confesso que não deu para ler, não. Mas vamos pensar agora, fazer uma reflexão, tá? Pegar um papel, uma caneta, ou quiser abrir o Word aí, enfim, como vocês preferirem. Qual o sentimento de Antonina nesse contexto todo? E o que nós, se nós fôssemos um atendente fraterno de Antonina, o que nós poderíamos fazer para ajudá-lo? Eu vou dar um tempo. São 21 horas e 23 minutos. É isso já? Já. Vou dar 5 minutos. Até 21 horas e 28 minutos. Para a gente poder pensar sobre isso. O que nós poderíamos fazer para ajudá-lo? O contexto é esse. A gente sabe o que está acontecendo. Se Antonina fosse conversar com cada um de nós, o que nós falaríamos? Qual é a orientação que nós passaríamos para ela? Tempo. Simone vai botar um som musical aqui daqui a pouco, música ao fundo. Eu vou. Pensem, podem pensar. Eu vou dar 5 minutinhos para a gente refletir um pouco sobre isso. Enquanto isso, eu vou lendo aqui o comentário, vou tentar ver o que vocês estão escrevendo aqui. Ah, achei.
Faltam 2 minutinhos, tá, gente? Um minutinho. Prontinho. Só para lembrar, eu falei do início, nem todos estavam presentes aqui na sala. Em outubro teremos o nosso encontro normal na última terça do mês, novembro também na última terça do mês, e dezembro na primeira terça do mês. Tá? Dezembro na primeira terça do mês. Aí a gente encerra no mundo maior, e ano que vem, depois a gente vai colocar no grupo direitinho, mas já antecipando, a partir de fevereiro, a Serrana vai estar aqui conosco, a Serrana vai ser a facilitadora do livro Libertação. Tá? Muito bem, voltando aqui. O que nós poderíamos fazer para ajudar a Antonina? Com vocês. Quem se habilita a falar? Eu escrevi um monte de coisa aqui. Ótimo, perfeito. Vai lá, Rodrigão. Tá me ouvindo bem? Porque eu tô com o Sim. Então, vamos lá. Eu coloquei a colinha aí porque a gente, no curso do atendimento fraterno, a gente usa o ARPO. E eu vi aqui. Serve para ajudar todo mundo aí. Uhum. Então, o atender, né? Você receber, você acolher a pessoa ali para que ela se sinta à vontade para poder compartilhar os desafios dela. O responder não é a gente começar a dar respostas, mas é a gente repetir o que a pessoa está trazendo para gerar aquela conexão, né? Todo aquele entendimento ali do que ela está colocando para a gente, para que ela sinta que está sendo ouvida. O pessoalizar é o momento da gente se colocar literalmente ali né, calçar os sapatos ali da outra pessoa. A gente trazer ali para uma conexão bem de bastante humildade, para a gente sentir ali na pele que ela está passando. Por último, assim, aí a gente começa a dar algumas orientações se a pessoa estiver disponível, né? Se ela estiver aberta para isso. Porque às vezes a gente recebe pessoas que querem falar, mas ela não quer ouvir. Então a gente oferece ali o ombro, oferece o acolhimento da maneira que for possível dentro daquele atendimento. Então eu rascunhei aqui alguma coisa que, por exemplo, eu falaria para ela. Eu começo com o entendi. Né? Eu começo fazendo essa conexão aqui. Você sonha com o poder de ter um lar e alguém que auxilie a existência. E também ter filhinhos que você possa acariciar do jeito que você sempre sonhou. Isso mostra que você tem um coração muito bom, que você tem muito amor para você poder compartilhar. E não é pecado algum você vibrar no amor, você querer contribuir, você querer doar o melhor que tem em você. Assim como nenhuma mãe peca por amar seus filhos. Contudo, a diferença entre o benéfico e o nocivo está no desequilíbrio. Então, às vezes, a gente quer muito alguma coisa que a gente não consegue enxergar como que esses planos estão sendo organizados por um criador amável, por uma inteligência maior do que nós. Então, amar demais é tão nocivo quanto amar de menos. Por exemplo, quando a gente corta as asas de um pássaro para a gente ter sempre ele com a gente sabe que a gente está fazendo uma violação da natureza. Então, a superproteção também acaba podando a oportunidade da gente aprender nessa existência. Então, quando a gente não tem a aceitação dos planos, quando a gente quer o controle absoluto das coisas, a gente também está superprotegendo tanto a nossa existência quanto a existência das pessoas, impedindo que elas possam florescer na sua existência. Eu achei legal essa que você colocou do ARPO, né? Atender, responder no sentido de esclarecer e tal, e personalizar e orientar.
Uhum. Achei bem interessante isso. E é uma forma realmente da gente proceder perante ela, né? Com certeza. Eu acho que. E um dos pontos que você colocou, que foi justamente a orientação dada pelos espíritos, é o que são os filhos. Tudo bem, ela não pode gerar filhos, né? Mas ela pode muito bem o quê? De repente, acolher outras crianças, né? Ou até mesmo adotar crianças, enfim, são várias outras formas de a gente orientar, justamente ter esse olhar, de orientar para outras formas. O que mais? Eu acho assim, que a gente também pode sempre mostrar a realidade do suicídio, né? Porque as pessoas que não têm um entendimento maior acham que eu acabo com a minha vida, meus problemas se acabaram, né? Então, assim, eu faço um trabalho lá no SEMA, que se chama Autocura, e a gente recebe as pessoas, né? Depois do segundo momento, que as pessoas chegam e, assim, depois que se sentem confortáveis, elas dizem, entendeu? Que tentaram, e essa ilusão de que achar que fazendo isso, ai, resolvi o meu problema, está tudo bem, não é isso. Então, você, assim, explicar para ela realmente a realidade da coisa e tentar trazer, assim, o que a gente pode nos ajudar, além de explicar, fazer realmente o atendimento fraterno, o tratamento espiritual, né? Presencial é muito importante, né? Eu estou até participando de uma agora lá, então, e fazer esse acolhimento, sabe? Eu acho que crítica não cabe, a pessoa já está arrasada, a pessoa já está acabada, já está desiludida, e aí você vem com mais crítica, porque você tem que fazer nada, cada um é cada um, e a gente tem muito que ter esse sentimento que umas pessoas vão aceitar, outras não. Então, a gente poder, sabe, ajudar no sentido assim do coração mesmo, explicar como é que é. Vamos tentar, olha, assim, né, a própria casas espíritas ou outras coisas, não precisa ser numa casa espírita, tenta fazer um trabalho voluntário, sabe, para você ver o outro lado da vida, de como que as coisas funcionam, porque quando a gente começa a ver o problema do outro, o nosso problema fica desse tamanho. Sim. Quando a gente começa a ver, né? Então, assim, e é uma coisa muito difícil, né? E tem que aliar, né? Já que espiritismo é ciência, filosofia e religião, então vamos, né, dar essa parte dos remédios, a parte da terapia, psicólogo, psiquiatra, o que for necessário, que também eu acho que o conjunto pode dar uma boa ajuda. Com certeza. Não, sem dúvida. E uma coisa interessante, quer dizer, que você falou, é que o momento não é de crítica, né? A gente não pode criticar. Pelo contrário, a gente tem que justamente acolher. Por isso que eu falo, acolhimento é a alma do negócio no movimento espírita, né? É a palavra-chave, né? É acolhimento. Então, a partir do momento que você vai numa casa espírita e você não se sente acolhido, alguma coisa de errado está acontecendo. Né? Alguém mais? Eu anotei algumas coisas aqui, mas assim, tanto o Rodrigo quanto a Rosane já falou, né? Mas assim, essa questão do acolhimento é extremamente importante, mostrar assim, que a pessoa tem, né, no caso a Antônia, tem alguma coisa de bom, né? Porque a pessoa já está num sentimento de solidão, de abandono, de pessoa pior, que ela tem alguma coisa de bom. Então, procurar não tirar, mas buscar, né, essa coisa boa que existe em todos nós, né? E para poder ver de uma forma diferente, porque o que acontece? A Antonina colocou toda a expectativa dela no outro, né? Ela colocou toda a felicidade dela no outro. E, assim, sem julgamento, né? A fala sem julgar, que a gente não precisa do outro para ser feliz, mas a gente tem que ser feliz por nós mesmos, mas sem julgamento. Só fazer ver
E é possível, né, vocês já falaram tudo, mas é possível sem a presença daquela pessoa que não está, né, não dá atenção, né? E a punição é uma forma a Antonina colocou como uma forma de punição ao outro ou uma forma de resolver o problema. Porque quando a pessoa pensa no suicídio ou chega a cometê-lo, ela não está querendo tirar a vida, ela está querendo tirar o problema, né, dela, a questão dela, né? Mas aí não sabe como, porque não houve um acolhimento, não houve uma escuta né, de quem está mais próximo, que seja um familiar, né? Então, ela tira a vida achando que está resolvendo a situação. E, no caso da Antonina, foi isso, ela colocou toda a expectativa, toda a esperança no outro, a felicidade dela no outro. E aí, depois, sim, depois de tudo que vocês já falaram também, aí mostrar o evangelho, né? A gente ter, e de uma outra forma, que se a gente coloca logo para a pessoa, né, que seja Antonina ou outra, né, o evangelho talvez fique um pouco duro, porque ela não está receptiva para isso, né? Não está receptiva. Então, e assim, eu tive uma experiência, vou contar bem rápido, quando tomar tempo, com uma moça aqui no meu condomínio, e foi exatamente no mês de setembro. Ela, anos atrás, conversou muito comigo, e depois de muitos anos, tinha casado, se separou, voltou e trabalhou, não sei o que, e depois de alguns anos, ela encontrou comigo e falou: eu estou daquele jeito de novo, que era depressão. Eu falei: então vamos conversar. O dia que você quiser, a hora que você quiser, a gente se encontra. Você vem na minha casa e a gente conversa aqui embaixo. Não deu tempo. Na semana seguinte, ela se entrofou aqui no condomínio. E eu fiquei muito mal, porque eu achei que eu não tinha. Mas, assim, de repente, aquele momento, eu tinha que ter assim: não, você não vai trabalhar. Né? Eu poderia falar para ela: não, você não vai trabalhar agora, porque ela está indo para o trabalho. Vamos conversar agora. Mas também é que ela estava muito angustiada, né? Não sei que sentimento que ela estava passando, mas a gente precisa acolher realmente, né? Precisa ouvir, que às vezes só de ouvir a pessoa já muda, não precisa nem a gente falar, a pessoa já muda de opinião, né? Com certeza, com certeza. Mas assim, não se culpe porque eu devia ter feito de uma outra forma e não dessa forma. Não entra, não vai nessa Não, linha. passou, não, eu fiquei um tempo, mas passou. Passou. Mas no iníciozinho eu fiquei. Mas, assim, Não, com certeza. foi uma coisa muito, né, muito presente. Mas é isso, a gente tem que ouvir. Acho que o ouvir é fundamental. E não julgar. E não julgar. Ouvir sem julgamento. Não criticar. Isso aí. Show de bola. Isso aí, gente, pessoal. Agora vamos ver o que o Márcio falou para ela, né? Próximo slide. O Márcio, lembrando que o Márcio é aquele irmão, né, espiritual dela de longa data, né? Declaras algumas, ele falou várias coisas, mas eu pincelei aqui algumas, tá? Declaras deserdada e infeliz e não recenseaste as possibilidades que te rodeiam. Ou seja, ela não estava enxergando o quê? Possibilidades que estavam ao redor dela, que ela não estava enxergando, ela estava cega em relação a essas possibilidades, e ela só estava tendo o quê? Um pensamento fixo, um pensamento direcionado. É isso que ele estava querendo passar para ela. Isso lembrando, Antonina em desdobramento, durante o sono físico. Se não pode ser mãe de flores da própria carne, olha só que termo bonito, não pode ser mãe de flores da própria carne. Por que motivo não te fazes tutora espiritual dos pequenos necessitados e sofredores? Como o Rodrigo colocou, né? Se não pode ser mãe de flores da própria carne, por que você não adota crianças, não trabalha na evangelização, enfim, vê outras formas de ter crianças junto com você? Presumas no sexo a fonte exclusiva do amor? Serás também vítima deste engano? O amor é só o divino a irradiar-se, né? Falamos muito sobre isso no último mês. Se o amas, quer dizer, se ela ama
o rapaz que decepcionou ela, né? Se o amas, por que torturaste com o sarcasmo do suicídio? Puxão de orelha que ele deu aqui no final, né? Por que torturaste com o sarcasmo do suicídio, ao invés de cobrar forças para esperá-lo ao fim do dia da existência mortal? Próximo slide. Vimos a interlocutora, Antonina, ajoelhar-se de novo e exclamar: comprometo-me a modificar a minha atitude em nome de Deus. Ou seja, o objetivo foi atingido. O trabalho foi realizado com sucesso por parte da equipe espiritual. O instrutor ajudou Antonina a reapossar-se do envoltório fisiológico, cercando-lhe o cérebro de emanações fluídicas anestesiantes. Isso é importante. Cercando-lhe o cérebro de emanações fluídicas anestesiantes, para que não fosse permitido recordar, em todas as particularidades, a experiência da noite. Quando fala em recordar em todas as particularidades da experiência da noite, é ela, ao acordar, lembrar da mãe, lembrar do Márcio, lembrar do que houve. Não, mas ela vai acordar com uma sensação que positiva. Uma sensação positiva de que algo aconteceu, que ela acordou e, não vou, eu vou mudar de ideia. Eu não vou mais abreviar minha vida. Eu vou buscar outras possibilidades. Eu vou procurar desenvolver outros projetos, outras motivações. Eu vou sair dessa vibração. E foi assim que ela acordou, sentindo-se reanimada, quase feliz. Os filhinhos da irmã lhe pertenciam igualmente, e seria mais nobre viver para ser mais útil. E aí um pensamento que não está no livro, que eu coloquei aqui. Fala-se muito em valorização da vida, né? A valorização da vida tem muito a ver para olharmos mais para o próximo e estendermos as mãos, acolher o outro, cumprindo a lei de justiça, de amor e de caridade. O que eu posso fazer para acolher o outro? Sempre. Vá na casa espírita semana que vem, como a Maria colocou. Se eu tivesse falado com ela, não teria ocorrido. Será? Ou mesmo falando, ela teria também cometido o mesmo ato, já que ela estava com o pensamento cego. Pode ter sido. Mas, se nós sempre tivermos a oportunidade de falar, de conversar com alguém, vamos falar e vamos conversar com alguém. Casa espírita tem isso. Vai na livraria. Quero o atendimento fraterno. Bom, só semana que vem. Mas eu estou aqui pensando em me matar. Não, semana que vem você volta aqui. Gente, não dá. Não pode ser assim. Né? De novo, não é crítica. São assim, o que eu vejo, o que acontece no dia a dia. Não pode, tem que, assim, o trabalhador da casa espírita está preparado para isso. Esse que é o ponto. Eu trabalho na livraria, eu trabalho na cantina, eu trabalho no bazar. Algumas pessoas menosprezam esse tipo de trabalho na casa, e não deve menosprezar, muito pelo contrário, porque é ali que você vai fazer um atendimento fraterno, conversando, vendendo um sanduíche, vendendo um salgado, a pessoa conversa, puxa o assunto, você vai lá, puxa o assunto também com ela, tenta acolher, tenta conversar, e de repente a pessoa já sai da cantina com outro pensamento. Já vai para o atendimento fraterno, sim, mas com outro pensamento. E conta o que aconteceu. Né? Então a gente tem que pensar sobre isso também. Mas eu vejo muito isso. Não vou trabalhar na cantina, não. Eu trabalho na cantina? O que é isso? Eu vejo muito isso. Alguém falando, cantina é barzinho, não vou trabalhar lá, não. Está tendo oportunidade de trabalho, gente. Vai lá. Dá no bazar a mesma coisa. E por aí vai. Próximo slide. Já é o capítulo 14. Gente, até aí, tudo bem? Lembrando o que acontece, né? Eu acho que todo mundo sabe, né? Mas assim, o livro Memórias do Suicídio explica muito isso. A Serrana colocou isso aqui no curso, né? Do que acontece pós, né? Quer dizer, existe um trauma muito grande para o espírito e ele leva um tempo para refazer esse trauma, né? Pós-suicídio, né? Sente decomposição, percebe a decomposição do corpo e tem Maria, né? Maria, mãe de Jesus, ela tendo
o Vale dos Suicidas era responsável pelo Vale dos Suicidas, no plano espiritual, para acolher todos esses espíritos. Quer dizer, ninguém fica abandonado, ninguém fica perdido, ninguém fica desamparado, pelo contrário. Mas tem que arcar com o quê? Com as consequências, né, do ato. Bom, capítulo 14. Simone, vou rapidinho, tá? Cadê Simone? Tá aí. Me dá um tempinho aí maior. Mas antes das 10 eu termino, juro. Não vai ter mais exercício. O exercício não atrapalhou, pelo contrário, agregou e muito. Capítulo 14. Esse capítulo é curtinho também. Antídio, olha só, é o nome de uma. Você pode, Antonina e Antídio. Aí, que nasceu gêmeos. A menina, Antonina, que isso foi menino, Antídio. Né? Antídio era alcoólico e sentiu uma sede escaldante provocada pela própria displicência e pela instigação dos vampiros. Vampiros, Ricardo, vampiro me lembra aqueles filmes de vampiro, é isso? Não, não é isso. São vampiros no sentido de espíritos desencarnados se alimentarem do teor alcoólico, do vício alcoólico, né? Da mesma forma, a pessoa que fuma, que a pessoa que usa drogas, qualquer tipo desses vícios, inclusive o sexo. Espíritos que são beneficiados, são beneficiados pelo teor, né, digamos assim, pelo cheiro, pela energia. São os vampiros, eles sugam isso. O que nos interessa é a saúde efetiva do infeliz irmão que se entregou sem defesa aos reclamos do vício, diz Calderaro, né? Antídio, doente, desventurado, reclamava um copinho, sempre mais um copinho. Tremiam os membros, suor lhe escorria da face. Quer dizer, é uma pessoa o quê? Altamente o quê? Dependente. Se ficasse sem a bebida, começava a se tremer todo. Aí, um copinho em cima do copinho já começava a acalmar. Algo semelhante ocorre também com o usuário de droga, por exemplo. Se ficar sem a droga, começa a ter, né, alguns distúrbios, algum treme-treme, alguma coisa, o sistema nervoso fica abalado. Aí você consome a droga, aí dá uma acalmada, né? Por algum tempo, Antídio, quando eu li o capítulo, eu estava lendo Antídoto, mas não, é Antídio. Antídio será amparado pela enfermidade, por algum tempo. Olha só o recurso, para a gente analisar o recurso que a espiritualidade usa, né? Por isso que eu falo, gente, todos nós estamos amparados. Não existe ninguém desamparado aqui. Não existe, aqui que eu digo na Terra, né? Todos nós estamos amparados, nós precisamos estar abertos a essa ajuda. Às vezes até por uma situação controversa, contra a nossa vontade, nós estamos amparados, como foi esse caso aqui. Antídio será amparado pela enfermidade e conhecerá a prisão do leito durante alguns meses, a fim de se lhe não apodreça o corpo no hospício. Ou seja, para ele não parar no hospício, é gerada uma enfermidade, e essa enfermidade é gerada durante o sono, é instalada no seu perispírito, que vai, consequentemente, o que refletir no corpo físico, esta enfermidade que se iniciaria dentro de alguns dias. Ou melhor, enfermidade não, ele iria ser internado no hospício dentro de alguns dias, mas a enfermidade ia perdurar durante alguns meses com ele, para que ele não fosse parar no hospício, para que ele fosse justamente ser liberto do vício, porque ele ia ser obrigado a tomar o quê? Medicamentos fortíssimos. E esses medicamentos fortíssimos ia o quê? Amenizar a questão do vício. Olha como a espiritualidade age de outros meios. Isso a gente tem que prestar atenção que pode acontecer na nossa vida. Não, claro, não é que a gente vai beber, que a gente vai ser... Não é situação desse tipo, mas a espiritualidade age muitas das vezes na nossa vida através de uma outra forma que a gente não espera. E aí, pior, a gente nem enxerga, né? Através de um outro caminho, digamos assim. Então, a doença possui uma finalidade espiritual? Possui.
Muitos de nós, quando somos acometidos por uma doença, a fala é: por que eu estou passando por isso? Não é o porquê que eu estou passando por isso, é para que eu estou passando por isso? Por que eu tenho que passar por essa doença? Por que eu tenho que aprender com o que com essa doença? Né, que eu tenho a Simone está até acompanhando esse caso aí. Eu tenho uma grande amiga, né, que também é minha dentista, e ela descobriu que a mãe estava com câncer. E a gente está conversando muito esses dias. Eu justamente comentei sobre esse. Ela comentou comigo, aliás: Ricardo, para que eu estou passando por isso? Eu falei: a pergunta é justamente essa. Para que você está passando por isso? Junto com a sua mãe. Não é o porquê, é para quê? Com que finalidade? Para expurgar o quê? São provas. Para você, são provas. Para ela, talvez expiações, mas para você, são provas que você está passando. É esse pensamento que a gente tem que ter. É difícil? Muito. Não tenha dúvida. Imagina se a gente pegar o nosso ente querido e a gente descobrir que ele está com uma doença extremamente grave. E a gente vai reagir como? Dessa forma? Às vezes é difícil pra caramba. Mas, às vezes, são mecanismos que são utilizados pela própria espiritualidade que, no final, vai gerar o quê? Uma cura. Uma cura não só física, mas principalmente o quê? Espiritual. Principalmente espiritual, né? Próximo. O infortunado amigo será portador de uma nevrose cardíaca por 2 a 3 meses. Usará substâncias que levarão à harmonia do cosmos psíquico. E lhe acordarão sentimentos para a nobreza do ato de servir. Ou seja, ele vai ficar doente, vai ficar impossibilitado por 2 ou 3 meses, ele fará reflexões que vão gerar sentimentos para a nobreza do ato de servir. E, consequentemente, ele vai ficar distante da questão do álcool, né? Limpeza do perispírito é o que vai acontecer com ele. Vai ser limpo. A harmonia do corpo psíquico é a limpeza do perispírito. E, com isso, também ele vai começar a pôr em prática o quê? As lições do Evangelho, né? De uma forma bem resumida, a história é um capítulo bem curto, talvez o capítulo mais curto do livro, mas que retrata sobre essas questões para justamente André Luiz e Calderaro querem mostrar para a gente o que é justamente essa questão da doença que muitos de nós passamos conosco, com outras pessoas que nós amamos, e muitas vezes a gente fica revoltado, a gente não entende, fica sem chão. No primeiro momento, sim, com certeza a gente fica sem chão, a gente não entende muita coisa, e depois a gente começa a descobrir outras coisas. Isso tem uma resposta, porque Deus é misericordioso, é um Pai de amor e de bondade. Jamais ele vai impor uma punição. Na nossa miopia espiritual, que nós ainda temos essa miopia espiritual muito forte, nós ainda não enxergamos certas coisas, né? E nós passamos a enxergar com outro olhar, na medida que a gente vai tendo um pouco mais de esclarecimento. Gente, passei um pouquinho do tempo, mas alguém tem algum comentário, alguma dúvida? Assim, isso aqui é a frase final, né? Inclusive, é o último parágrafo desse capítulo. As mesmas forças divinas que concedem ao homem a brisa cariciosa infligem-lhe a tempestade devastadora, uma e outra. Porém, são elementos indispensáveis à glória da vida. Achei essa fase fantástica, né? Para a gente poder pensar sobre isso. Simone, está contigo agora. Obrigado, Ricardo. Muito obrigado, Milton. Marco, você pode fazer para a gente a prece final, filho? Posso sim, gente. Estão me ouvindo bem? Sim. Pai de infinita bondade, toda espiritualidade de luz, queremos agradecer por mais um dia tão especial, por mais tantas reflexões, por essa oportunidade de, com o nosso amigo Ricardo, debater, aprender, refletir sobre temas tão importantes.
Que possamos sempre ter o cuidado de nos preparar para esse dia, com a leitura, com as anotações, com o estudo, entendendo a real importância disso para a nossa evolução, para a nossa melhoria. Que esse trabalho tão especial entre cada vez mais nos nossos corações, ilumine nossos pensamentos e faça com que cada um de nós entenda o que precisa mudar, o que precisa reformar dentro de si, para nos tornarmos melhores a cada momento, a cada dia. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom, pessoal, Gente, muito obrigado. Graças a Ricardo, Deus. pode falar. Não, eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade, né, de estudo, de trabalho, de estar com vocês, né, e prestar atenção, né, na nossa programação daqui para frente, para que a gente não possa perder, principalmente o mês de dezembro. Outubro, novembro, normal. Dezembro vai ter uma alteração que vai ser sempre na primeira terça do mês de dezembro, tá? Já está dando saudade, Ricardo. Já está dando saudade. Gente, um excelente mês para todos. Nos vemos em outubro e muito obrigada. Fiquem com Deus. Beijo, Fiquem com Ricardo. Deus. Obrigado, pessoal. Boa noite a Tchau, todos. gente. Boa noite. Boa noite.